Olá, está começando o Sindepres Entrevista. A programação da TV Sindepres pode ser acompanhada no site www.tvsindepres.org.br ou ainda pelo aplicativo da TV Sindepres na sua Smart TV Samsung. Você que está nos assistindo, manda sua pergunta, dúvida e sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. O convidado de hoje é o Dr. Henry Romani Paganini. Ele é consultor jurídico do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Nós vamos conversar sobre a declaração do Imposto de Renda 2016. Doutor Henry, muito obrigada pela sua presença conosco aqui hoje. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de a gente falar de um assunto tão espinhoso que todo ano bate a nossa porta, mas tem que ser feito e da melhor maneira possível. Perfeito. Antes da gente começar a falar desse assunto tão espinhoso, queria que o senhor fizesse uma apresentação sua, né? Sim. Falar um pouquinho sobre o trabalho no sindicato e também no escritório. Pois não. Eu sou consultor jurídico dos Sindicatos Contabilistas de São Paulo, já há 10 anos, e a gente atende prioritariamente o contabilista autônomo. Então a gente presta consultoria na área tributária para o contabilista que traz para a gente dúvidas não só imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica e outras, todas as áreas relacionadas, e essa época é a época que a gente mais tem demanda no atendimento por conta do imposto de renda, que apesar de já ter massificado bastante informação, ter muita informação disponível, tanto no site da Receita como na internet em geral, a Receita vem apertando o cerco e cada vez mais o contribuinte tem que errar menos e fazer da melhor forma a declaração, primeiro para evitar a malha e, se possível, conseguir ali, reduzir a sua carga tributária que já vem onerando todo mundo já há muito tempo e ainda mais nessa época, termina de apertar agora no ajuste do imposto de renda. Esse trabalho também é feito no escritório particular. Sim, aí depois da jornada no sindicato eu tenho um escritório particular em que eu atuo na mesma área tributária também, atendendo o contribuinte em geral. Doutor Henry, apesar do senhor já ter dito aqui que o assunto, né, imposto de renda, muitas informações, elas estão bastante massificadas, mas tem sempre aquele brasileiro que ainda pergunta o que é exatamente o imposto de renda. O senhor pode explicar aqui para a gente? Essa declaração de imposto de renda agora é o ajuste de todas as informações que a gente teve durante o nosso ano fiscal, de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. O que houve de variação no nosso patrimônio, na nossa renda, o que você percebeu como ganhos de capital, de salário, todo o seu rendimento, é o seu histórico do patrimônio de todo mundo e é feito agora, por isso do nome do ajuste, para se acertar essa declaração agora, que vai se iniciar dia 1º de março e encerra a declaração dia 30 de abril, às 20 horas. Perfeito. E quem tem que declarar hoje um imposto de renda? Qual é o brasileiro que tem que efetivamente declarar? Então, basicamente, é aquele está obrigado à declaração, aquele que recebeu rendimentos acima de R$ 28.123,91 durante o ano calendário, quem teve rendimentos isentos e não tributáveis até R$ 40 mil durante o ano, aquele contribuinte que, independente de ter recebido renda, tem um patrimônio acima de R$ 300 mil, ele é obrigado a declarar. Aquele que se tornou na condição de residente, que estava no exterior e passou a ser residente no Brasil, e o contribuinte que tenha recebido, que tenha usado como benefício a isenção do imposto de renda do ganho de capital na venda de bens, normalmente de imóveis. Se ele optou por essa isenção, ele é obrigado a declarar. E a falta dessa declaração leva muita gente para a malha fina. Provavelmente a gente vai ter a oportunidade, no último bloco do programa, tratar de alguns desses aspectos de uma forma mais profunda, né? Então, a gente continua aqui falando dos aspectos mais simples, mas existem algumas questões aqui que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais, né? Quais são as alíquotas hoje, máxima e mínima? Para quais faixas de renda se aplicam essas alíquotas? A mínima é 7,5%, a máxima é 27,5%. E aí você vai gradando de 7,5%, 15%, 22% e 27,5%. Então, até de rendimentos no ano, 22.499, você está isento. Acima disso, você entra
na faixa e vai, de acordo com o aumento da sua renda, você vai subindo nessa alíquota. Entendi. E é interessante também, quanto à alíquota, você tem um simulador de alíquota efetiva. É um aplicativo dentro do próprio site da Receita Federal, para a pessoa ter uma ideia ali, até confirmar se o informe de rendimentos dele veio com as informações corretas, né, que essa outra causa que leva muita gente para a malha é a incorreção no informe de rendimentos. Então ali o contribuinte ele consegue, pesquisando no site da Receita, simular, ele coloca o valor dele na alíquota efetiva e ele consegue dar uma confirmada ali nas informações que ele recebeu das fontes pagadoras dele. Entendi, perfeito. Doutor Henry, que tipo de valores podem ser restituídos dentro de uma declaração de imposto de renda? Despesas médicas, né, que são as mais comuns. Despesas médicas, hospitalares, despesas com educação, despesas com dependente, contribuições para a previdência privada limitadas a 12% da contribuição e alguma outra exceção, mas está cada vez mais reduzida essa hipótese da redução. Até pela falta de correção da tabela de imposto de renda, o imposto ele se torna maior do que o gasto que você teve. Por exemplo, a gente teve alguma redução em relação a essa dedução para esse ano de 2016? Não, redução você não teve nenhuma. O que aumentou foi o controle da Receita Federal quanto a isso. Que no passado muita gente burlava a declaração, inserindo ali informações, uma declaração, um atestado aqui, uma conta, o CPF de um dentista amigo, de um médico amigo, para tentar restituir alguma coisa. E hoje em dia a gente percebe que de alguns anos é inviável isso. Inclusive essa questão aí de declaração dos CPFs dos profissionais como advogados, médicos e tudo dentistas, mais, está sendo considerado agora esse ano como uma das mudanças colocadas pelo governo. Mas na verdade não é uma mudança, isso já está incluso dentro do processo. Sim, já vem. Desde quando o senhor tem? Já vem há uns bons anos, uns 5 ou mais anos, 7 anos, que já tem esse campo nos pagamentos efetuados lá, que você informa um serviço tomado de médico, dentista, fonoaudiólogo, advogado, você informa na declaração mesmo, junto com o CPF desse profissional. O que acontecia é que a maior parte do brasileiro que declara, ele deixava esse espaço ali livre, por exemplo, né? Então, assim, uma das estratégias do governo em fechar o cerco nesse sentido, em relação a esses profissionais, é incentivar e divulgar cada vez mais o brasileiro que ele declare essa informação. Sim, exato. E é uma forma de também cercar aumentar a arrecadação e cercar a sonegação nesse sentido. Então, o profissional que normalmente recebe esse tipo de rendimento, se ele não declarar como recebido e a pessoa não declarar, fica um pouco mais complicado a Receita ter acesso a essa informação. Mas com a obrigatoriedade agora, também é mais uma porta que se fecha para a sonegação. Já que a gente está falando dessa mudança, que na verdade não é exatamente uma mudança, né? Existe também uma outra colocada pelo governo, que é a questão dos dependentes, da idade dos dependentes. O que muda exatamente agora? Dependente, 14 anos ou mais, ele é obrigado a informar o CPF na declaração, tanto o dependente como o alimentando, que é aquele menor que recebe pensão alimentícia de um dos pais, de uns avós, de quem quer que seja. Ele é obrigado agora a informar o CPF. E só lembrando que o CPF você pode tirar de um recém-nascido. Então já nasceu, já é um contribuinte em potencial. E qual que é, na opinião do senhor, a estratégia do governo em fazer essa mudança em relação à orientação dos dependentes, por exemplo? Porque imagino que muita gente burlava isso, ou acrescentava dependentes que não eram verdadeiros, provavelmente, né? Muitos contribuintes ainda insistiam em colocar dependentes ali, sobrinhos, afilhados, ou quem quer que seja, para aumentar a restituição. E é uma prática totalmente ilegal. Além de ser ilegal, não surte efeito nenhum, pelo contrário, né? Se a pessoa for pega na malha isso daí, ela vai ter glosado
a dívida e aí você vai aumentando, vai escalando a multa da Receita. Então é o tipo do barato que sai caro, né? E é o crime que não compensa, né? Não, de jeito nenhum. Então, porque a multa mínima na Receita a gente começa a falar em 75%. Então você está tentando se valer de 2.000 ali, você é multado em R$ 1.500 por uma informação que não vai te beneficiar em muita coisa, em nada, né, praticamente. definitivamente não vale a pena. Não vale a pena e o barato sai caro. É isso aí. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Estamos de volta com o nosso convidado, o doutor Henry Romani Paganini, consultor jurídico do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Doutor Henry, continuando aqui o nosso bate-papo, né, que é espinhoso, né? Sim. Quais são, na verdade, os documentos necessários para uma declaração de imposto de renda? E essa pergunta nunca pode faltar numa entrevista como essa, porque é onde o brasileiro erra muito, né? Já começa do hábito, né? Ter uma pasta, algum lugar que você guarde todos os recibos que você usou no ano anterior para começar agora a declaração. No próprio site da Receita, você tem lá um manual, que é esse checklist aqui com a documentação. Então é interessante o contribuinte dar uma olhada, separar essa documentação, já ter separado, e começar da declaração, sempre da declaração anterior que foi enviada. Sim. Nessa declaração você consegue, entre outras coisas, ver a variação patrimonial e evolução de bens e direitos que você teve ali. A maioria das informações, se você não mudou de emprego, não mudou de carro, não mudou de casa, elas já estão ali, você não vai atualizar valor, vai deixar ali. E se você quiser eu te passo uma lista desses itens, que fica muito mais fácil você não se perder no emaranhado do programa da Receita, que tá bem mais acessível, mas ainda quanto mais você vai se aprofundando ali, você se complica. Entendi. Então, o que o contribuinte tem que ter? A declaração do ano anterior, a cópia da declaração, a cópia de todos os recibos, notas fiscais e serviços médicos, gastos em educação, dependentes, plano de previdência, plano de saúde. Para os autônomos, o livro caixa, que ele já escriturou durante o ano, o calendário anterior inteiro. Para os aposentados, informe dos benefícios do INSS. Todo aquele informe, aquela cartinha que o banco manda sempre no final do ano, dos informes do rendimento, Né? as notas fiscais, dependendo de escolas, recibos dos aluguéis, nome, o CNPJ ou o CPF desses beneficiários que você pagou esses serviços, tanto de escola, médico, previdência, que um erro de digitação, um número errado, muito provavelmente você vai acabar na malha se você não tiver essas informações. E outras informações, para quem tem empregado doméstico, o comprovante dos recolhimentos dele, o número do NIT do empregado doméstico, escritura, compra de veículos, se você teve alguma rescisão de trabalho durante o ano, as informações que você recebeu do seu empregador, tudo isso é essencial para você um começo organizado para você fluir na declaração e conseguir terminar com a mínima chance de erro e tentar não ir para a malha. Que é o que te manda para a malha, são essas informações desencontradas, que a Receita já tem essas informações de todas essas operações que o contribuinte fez, e ele só vai cruzar o dado. Então um erro
é fatal. Você vai para a malha para depois se explicar. E, por exemplo, você fez a declaração por algum erro em relação a um desses documentos citados aqui pelo senhor, você vai para a malha. Qual que é o próximo passo? Quer dizer, depois se reapresenta o documento correto e aí o problema está resolvido? Sim. Ou não, a situação se complica aí para o brasileiro? Ainda, antes de se complicar, o contribuinte ainda tem a chance de, percebendo esse erro, mesmo depois de enviada a declaração, fazer a retificação. Então ele conferiu, viu que houve um erro de informação, um dado errado, um CPF errado, ele consegue retificar aquela declaração e reenviar antes de chegar na malha. A malha propriamente é a fiscalização da Receita Federal. Você agenda um horário, comparece a um posto da Receita Federal com aquela documentação que vai ser pedida. Normalmente é uma declaração de conta de serviço médico, de gasto de educação, gasto dependente. Normalmente são essas informações que são checadas e rechecadas durante a malha fina. Ok. E qual é a punição para quem entrega a declaração fora do prazo, por exemplo? Que também acontece muito com o brasileiro, né? Esse é o risco de deixar para a última hora. Você tem a superlotação dos servidores da Receita, que não dão conta da demanda. Você fica tentando enviar, já foi pior com a internet discada. Hoje ainda há essa sobrecarga na Receita, você vê nos últimos dias do prazo ainda, faltando, esse ano são previstas 28 milhões e meio de declarações. Até por esse volume, né? Por mais que a tecnologia esteja avançada, né? E você acompanhando na imprensa, você participa daquele desespero do contribuinte. É verdade. Porque faltando 2 dias, faltam 8 milhões de declarações para serem entregues, né? Lembrando que os servidores da Receita, eles não recepcionam a declaração da meia-noite às 5 da manhã. Então, o contribuinte um pouco madrugador aí, que acordou mais cedo para mandar, espera às 5 da manhã, porque antes desse horário ele não vai conseguir enviar. Encaminhar, né? E, na verdade, essa é uma informação que é pouca divulgada, porque eu, particularmente, achava que podia funcionar muito bem enviar ela da meia-noite às 5 da manhã. Mas acredito que por uma questão de manutenção, alguma coisa nesse sentido na Receita, só a partir das 5 da manhã. Horas. E até às 8 da noite, que é o prazo da entrega. Tá. E na verdade é o seguinte, o que acontece com ele quando entrega fora do prazo? Paga-se uma multa? Já tem, pelo atraso, ele já tem uma multa de R$ 165,74. Aí ela vai piorando se o contribuinte tinha imposto a pagar, que pode chegar até 20% sobre esse imposto devido pelo fato de não ter enviado a declaração. Então, quer dizer, além dessa pequena multa, né, de R$ 165 iniciais, dependendo do quanto você tinha de imposto a pagar, vai incidindo uma porcentagem. Vai aumentando. E isso pode chegar até 20%. Até 20%. Fora acarretar outros problemas com o contribuinte, que ele for precisar de um financiamento, renovação de passaporte ou alguma coisa que precisa da certidão da Receita, ele não vai ter essa certidão negativa. Não vai ser liberado, né? E o que acontece para quem não entrega a declaração, né? Porque aí a gente tem, eu acho que 2 situações. Uma é você não entregar e não ser descoberto, e outra é você não entregar naquele ano, mas entregou nos anos anteriores. Como é que funciona, por exemplo? Basicamente, você vai ficar com a mesma pendência com a Receita. Enquanto você não enviar aquela declaração daquele ano, o seu CPF não é liberado da base. Você continua ali com restrição, enquanto não regularizar a situação. Nossa, é complicado, né? E em caso de omissão deliberada de renda na declaração, qual é a punição disso? Então, a gradação da Receita começa com a multa de 75% do valor do imposto devido, e nos casos mais graves, em que há a prática da sonegação, o crime contra a ordem tributária, essa multa chega até 225% desse valor. Então, é aquele que você falou no começo. O crime não compensa e sai caro. E a gente tem brasileiros que passam por esse processo hoje, doutor Henry, o senhor que é um profissional dessa área, imagino que tem no escritório casos desse tipo. E cada vez mais você vê contribuintes sendo penalizados por omissão, por sonegação, mudanças de sonegação de imposto da pessoa jurídica para física, vendas de imóveis que são sonegados, o ganho de capital que a Receita cobra. Então, ao longo dos anos, tem percebido cada vez mais
e muito contribuinte sendo punido dessa forma. Ok. Doutor Henrique, a maior parte aqui dessas nossas dúvidas e perguntas colocadas na entrevista de hoje, elas foram encaminhadas aqui para o sindicato, né, para o Sindepres, pelos nossos associados, pelos nossos representados, né? E, enfim, pode até ser que alguma coisa que esteja até repetida, né? Eu não sei se tem muita diferença. Aqui tem uma pergunta que diz o seguinte: o que fazer para evitar que a declaração caia na malha, né? É fazer perfeito? É tentar... Ou não existe nada? É fazer o certo, tentar seguir sempre os documentos, não repetir informação. Você não tem aquela informação naquele ano, eu vou repetir o valor. Às vezes não é aquilo. Ou um CPF errado, a omissão. Vou te dar um exemplo do contribuinte que vendeu um imóvel pelo valor superior que ele comprou. Uhum. A Receita exige o ganho de capital. O que é isso? É um imposto de 15% sobre a diferença na variação positiva desse imóvel. Então você comprou o imóvel por R$100 mil e você vai vender ele por R$500 mil. Essa diferença positiva é tributada. Então, muito contribuinte não manda essa, que é um anexo da declaração, é um outro programa dentro da declaração, que é o GCAP, que é o ganho de capital. E ali tem uma série de perguntas dentro desse programa, que você tem que importar na declaração da pessoa física para mandar junto para a Receita. A falta dessa declaração te leva necessariamente à malha e a ser autuado futuramente. Então, deixa eu entender. Por exemplo, 15% sobre o quê? Os R$300 mil? Você comprou por 200, vendeu por 500 e é 15%? Isso. E aí você tem uma gradação dentro desse programa do ganho de capital, você tem algumas isenções. Então você tem uma fórmula matemática dentro do aplicativo desse programa, que ele já ele diminui alguns valores, como metragem, área, tempo de aquisição, esse tempo que esse imóvel ficou no seu patrimônio, ele dá uma diminuída desse valor. Não é substancial. Mas a gente tem duas hipóteses ainda de isenção desse imposto, que o contribuinte, atentando para essas formas, aí ele evita a malha e, melhor, ele evita de pagar esse imposto lá na frente. Então são duas possibilidades. O contribuinte, a cada 5 anos que ele tenha usado, que ele venda um imóvel até 440 mil, esse valor está isento do ganho de capital. Perfeito. Mas o contribuinte tem que declarar... essa taxa de 15%, ele não precisa pagar. Está fora disso daí. Uma outra possibilidade que entrou na legislação em 2005, na Lei 11.196, você vendeu o imóvel, comprou por 200, vendeu por 500, dentro de 180 dias da venda, da escritura da venda, em 180 dias, se você adquirir outro imóvel com esse recurso, você também está isento desse ganho, que é um valor considerável. Nesse exemplo aí, nós estamos tratando de R$45 mil. Exatamente. Só que você só vai conseguir essa isenção se você preencher esse ganho de capital, esse programa, anexar junto com a sua declaração e enviar para a Receita. Por quê? Essa informação já é cruzada, a Receita já tem essa informação. Todos os cartórios de registro de imóvel do Brasil enviam essa declaração. Então, você fez uma operação, vendeu um imóvel mês de fevereiro, esse mês. Até o último dia do mês seguinte, até o último dia de março, todo o cartório de registro de imóvel manda essa informação para a Receita Federal. Então você, A e B, A vendeu para B, CPF tal, o valor era tanto, a escritura está em tanto, a Receita já tem essa informação. Ela está esperando só a sua informação que vai vir na declaração agora do imposto de renda. E é onde muita gente peca e erra não enviando essa declaração e depois é autuada, essa multa já vem com 75% do valor devido. Então você imagina, o imposto é de R$45 mil, com mais 75%. É complicado. Vai virando uma bola de neve. Ô, doutor Henrique, só para eu destacar um pouquinho esses dois recursos que o senhor acabou de colocar, as pessoas elas têm usufruído desse recurso, por exemplo? Sim, tem, mas ainda falta muita informação. A gente costuma dizer agora que é a época que o contabilista mais tem demanda,
Mas o certo é você consultar esse profissional com uma certa regularidade antes de efetuar uma operação, porque numa operação dessa, antes da venda, você já se programar. Bom, eu vou vender esse mês e tendo de 6 meses eu já tenho, então já ter, não é fácil. Claro que não Né? é, né? Não é um passe de mágicas, não é assim, né? um passe de mágica que você consegue resolver Sim. tudo isso, né? Mas você ter apoio de um profissional, do contabilista, para não se levar nesse caminho, que você está pisando em ovos ali, né? Então, é uma venda emocional, a venda de imóvel, a compra, todo mundo quer a casa própria, então você acaba vendo esse detalhe, você tem uma alegria na compra do imóvel, mas você tem uma surpresa, pode vir a ter uma surpresa lá na frente, muito desagradável, né? E muito custosa. Perfeito, tá ótimo. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos em 1 minuto. O Sindepres, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepres Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil. Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepres, na Praça Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101 8688 ou acesse o site www.sindepres.org.br. Sindepres, sempre trabalhando para você. Voltamos com o último bloco do Sindepres Entrevista, que recebe hoje Dr. Henry Romani Paganini, consultor jurídico do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Dr. Henry, continuando aqui, tem uma dúvida aqui, na verdade, enviada aqui para o sindicato. Eles perguntam o seguinte: para declarantes casados, qual a diferença em declaração conjunta e a declaração feita separado? Então, na declaração simplificada, você já tem a previsão de que 20% já são de gastos que você já tem aquela dedução. Perfeito. E a declaração completa, é melhor para aquele contribuinte que tenha despesas de educação, essas despesas que a gente já tratou anteriormente. Sempre tem que tomar muito cuidado, e a questão na hora de preenchimento, fazer a declaração em conjunto ou separado, porque o casal ele soma as rendas. Somando a renda, você aumenta a alíquota. Então é interessante, não é uma regra para todo mundo, é caso a caso. Tem declaração que é melhor fazer separado, porque você diminui a sua carga tributária por conta disso daí. Né? Isso, a alíquota, exato. Então é simulação no caso a caso, e o profissional de contabilista ele pode te ajudar nesse caminho aí de te dar a opção de você fazer a declaração simplificada. Se você não teve despesas médicas, de educação, alguma coisa nesse sentido, pode optar pela simplificada. E a declaração em conjunto, sempre esse cuidado. Ver a soma das receitas, das despesas, se vai te valer, se vai te aproveitar alguma coisa, se vai te restituir alguma coisa lá na frente. Então não existe essa questão da mais vantajosa ou a menos vantajosa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você não tem uma regra, não é uma regra fechada. Entendi. Ok. Tem uma dúvida assim, bem pontual aqui, que é o seguinte: a mãe que recebe pensão alimentícia do filho é obrigada a declarar também? Sim. Ela também, tanto ela como se ela recebe pensão do ex-cônjuge ou do filho. E dependendo do caso, é vantajoso a criança ou o adolescente, ou quem quer que receba, ter um CPF e fazer a declaração sozinho. Separado da mãe ou do pai ou de quem que paga, de quem receba a pensão. Justamente para diminuir essa base de cálculo. Perfeito. Doutor Henry, o trabalhador temporário, ele também é obrigado a declarar? Desde que ele esteja dentro daquelas condições, ele é obrigado. É independente, Sim. Né? Atingiu aquele montante, ultrapassou aquele valor? Sim, não tem isenção pelo fato de ser temporário ou não tem nenhum benefício.
Falando dessa questão do setor temporário, né, de trabalhadores temporários, hoje, se você for analisar, é um desrespeito para o trabalhador CLT, né? Porque a questão do imposto de renda, ele atinge de mão cheia um trabalhador Sim. CLT, né? Doutor Henrique, o que o senhor acha sobre essa questão? Já é, o nosso sistema tributário ele é injusto com a base da pirâmide, que é o trabalhador registrado. Porque ele recebe de uma única fonte de renda, ele não tem meios, ele não tem como ele se posicionar na declaração, ele já teve toda a retenção do salário, de pagamento de imposto, mensal, já teve um desconto mensal de imposto, e ainda dependendo das despesas que ele tiver, ele pode pagar mais ainda imposto agora no ajuste. A nossa forma de tributação é bem justa com com o trabalhador registrado. É isso aí. No caso de recebimento de herança, é obrigado a declarar também? Sim. E como é que funciona E é esse um erro processo? muito comum. Para a Receita Federal, o que envolve a herança é o imposto estadual. Então, para a Receita Federal é só a informação que você teve uma mudança patrimonial. Sim. Você recebeu uma parte de um imóvel, você recebeu uma parte em dinheiro, um automóvel, qualquer bem direito que você tenha recebido de alguém que faleceu. Essa é uma mera informação para a Receita Federal. O grande problema da doação, que ele entra na declaração em rendimentos isentos e não tributados, é para o Estado domicílio do contribuinte. Esse imposto da doação, ele é um imposto de competência estadual. Perfeito. A Receita Federal tem um acordo com todas as secretarias das fazendas de todos os estados para trocar essa informação. Então, nós contribuintes terminamos a declaração hoje, entregamos hoje dia 30 de abril, na semana seguinte as fazendas de todos os estados receberam essa informação, que você teve um acréscimo patrimonial em virtude de uma doação. Pela Receita Federal não vai te impactar em nada, Perfeito. mas o Estado, muito provavelmente, se você não recolheu aquele imposto, ele vai ter essa informação e vai cobrá-lo dessa parte correspondente. Que é hoje uma taxa de 4%. No Estado de São Paulo é 4%. No Estado de São Paulo, né? E que, inclusive, nos bastidores o senhor me falava que existe projetos de lei para alterar, para aumentar esse imposto. Para aumentar a alíquota. Qual que é a proposta desses projetos lá? Então, dos projetos é majorar a alíquota de 8% a 12%. Ela está em 4% hoje, então se for para 8%, é no mínimo 100% de aumento de um imposto nesse tocante. Tanto de doação como de causa-mortes. Que é por inventário, por testamento, que você tem um acréscimo patrimonial de quem faleceu. Doutor Henrique, o senhor tem acompanhado esse projeto na Assembleia aqui do Estado de São Paulo? Ele está tramitando, ele já está em andamento, já passou em alguma comissão de conciliação e justiça, e muito provavelmente vai ser majorado. E esse projeto foi colocado em que período, o senhor lembra? Foi agora na metade de 2015. Isso já é um reflexo do que nossa economia está passando, Sim, provavelmente. já a queda da arrecadação justifica totalmente, para o governo, justifica esse incremento aí dessa alíquota. E tanto que só com a proposta da lei, que é uma ameaça ainda do aumento, né? O governo do Estado de São Paulo já teve uma arrecadação considerável já, de alguns bilhões, do pagamento desse imposto antes de aumentar a alíquota. Ou seja, com essa taxa de 4% já Sim, tem uma arrecadação... Já teve uma arrecadação considerável. É complicado. E agora vai vir a 8% a 12% e vai ficar... Isso vai aumentar cada vez... Vai levar as pessoas a fazerem como muitos países. Fora que você tem imposto sobre os imóveis de carga de 60%, 70%, 80%, que o imóvel não é transferido. Ele fica na família, mas ele está registrado há 300, 400 anos daquele primeiro comprador, porque o imposto é de... Posso falar, por exemplo, na Europa tem países que a taxa chega a 80% do valor. É inviável você fazer uma transferência de bens nesse sentido, né? A família continua, as gerações vão ocupando aquilo lá, mas não é regularizado. E a gente caminha para isso aqui, né? Com o aumento cada vez mais as pessoas vão se defendendo do jeito que
consegue, né? Consegue, né? Doutor Henry, eu quero aproveitar e pedir para o senhor falar um pouco sobre a questão da isenção do imposto de renda em relação às doenças graves. Sim. Que é um assunto pouco comentado, né? Pouco discutido, e eu sei que tem uma grande importância aí para muitos brasileiros, né? Sim, lógico. E já está previsto na legislação de imposto de renda há 28 anos já. Mas não é muito divulgado. A pessoa cometida essa doença, lógico, tem coisa muito mais importante que é enfrentar e vencer a doença, lógico, né? Do que se preocupar com essa se preocupar com o imposto de renda, né? Por favor. Então, como que funciona isso daí? Então você tem uma lista. Como que o contribuinte fica sabendo disso? No próprio site da Receita. Você coloca na busca doença grave e tem um rol dessas doenças que atestadas através de um laudo oficial que você vai pedir para o seu médico. Imprime esse laudo da Receita, vem lá um arquivozinho em PDF, entrega para o seu médico, ele vai te encaminhar ou para o médico, tem que ser um médico oficial, estado, município ou federal, ou SUS ou rede pública de saúde, é esse médico que vai te atestar a doença. Então você tem o contribuinte que é cometido AIDS, tipos de neoplasia, câncer, cegueira, tuberculose, tem uma lista imensa, Parkinson, cardiopatias, fibrose, hanseníase, paralisias, nefropatia, esclerose múltipla. Você tem todas essas doenças que estão nessa relação. O médico vai te atestar isso com esse formulário da Receita, você entrega na Receita Federal, que esse formulário, esse documento, esse laudo médico, vai te atestar, então você teve uma condição de, por exemplo, uma tuberculose. Por algum período dali para frente, ou o contribuinte ele pode, dependendo desse laudo, o que ele trouxer atestado ali, então, nos últimos 3 anos, o contribuinte ele pode pedir a restituição do que ele foi pago, e se mantiver essa condição, ele continua isento do imposto de renda. Doutor Henry, o senhor tem observado se esse tipo de recurso tem aumentado a demanda, por exemplo, desse tipo de recurso? Sim, tem aumentado por conta da divulgação em sites, mesmo dessas, posso citar o do site do Instituto Brasileiro do Câncer, que tem essa informação para quem... Entidades, né? As próprias entidades informam que vão dar ajuda, acho que a assistente social também tem muito essa informação. Então a gente tem percebido no dia a dia um aumento considerável dessas consultas nesse sentido, da pessoa se valer de um benefício, nada mais do que justo, né? Sim. Que ela vá se ocupar com a recuperação dela e não com papelada, né? Tanto que também procure um profissional de contabilidade, procure um contabilista, principalmente nesse laudo, nessa formatação, na ida à Receita, para ter uma orientação, isso. Ok. Também, depois a gente tem também a questão da aquisição de carros, né? Então, sim, quer dizer, não é um assunto tão delicado quanto a questão das doenças, mas o brasileiro é apaixonado por isso. Então, também existe um recurso, né? Você já tem previsão na legislação, tanto do Estado do ICMS como o federal do IPI, mais para deficientes. A gente teve agora um estatuto do deficiente aprovado agora o ano passado, que só vem reforçando essas políticas afirmativas, né, para o deficiente e o acesso à locomoção, né, um direito que já está na Constituição desde 88, e o contribuinte, ele tendo também essas condições, também o encaminhamento dessa documentação é basicamente a mesma também. Perante a Receita, você dá entrada nesse pedido de isenção, com laudo médico, você passa numa perícia oficial, né? Porque infelizmente também, como em toda a área, tem muita fraude nessa área de pessoas que se valerem usando de má fé, né? Se valerem do benefício que não faz jus para ele e prejudicaria aquele que tem a efetiva necessidade de um transporte, né? Doutor Henry, para finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre
Qual é a sua opinião sobre essa questão de possíveis aumentos dos impostos no Brasil, né? Então, a gente já tem aí uma sinalização do reajuste das alíquotas do imposto de renda. E eu queria, já que a gente está passando por um cenário tão complicado, que o senhor falasse um pouco qual é a sua opinião, CPMF e até outros possíveis impostos. Nós já estamos aí com uma queda já nominal, desde o ano passado, na arrecadação federal, da casa dos 100 bilhões, que vinha, numa época, aumentando 10% ao mês. Ao mês? Aumentava a arrecadação 10%, e agora, com a retração considerável, grave da economia, né, essa arrecadação vem diminuindo, e o governo tem que sustentar toda a máquina que está instalada aí, e o contribuinte, pessoa física, com imposto de renda, não tenha dúvida que vai ser muito mais fiscalizado, muito mais inquirido e procurado nesse sentido. Então, quanto menos errado na declaração, quanto menos houver esse tipo de tentativa, eu costumo dizer para os contadores que muitos contribuintes veem a restituição de imposto de renda como o 14º salário. Não seria um bônus ou alguma coisa nesse sentido. Ele não é, e nunca foi para... Ele tenta recompor o que você pagou de imposto durante o ano, mas não pode ser visto como uma fonte de renda para qualquer coisa, né? Qual é a perspectiva do senhor para a nossa economia nos próximos meses? Eu imagino que a gente vai ter uma luta aí na Câmara pela aprovação da CPMF, né, que eu li alguma coisa entre 10 e 15 bilhões a mais de arrecadação, e nos estados vamos ter aí um aumento considerável dessas alíquotas, tanto de CCMD, está sendo cobrado, ITCMD. Tivemos agora a emenda constitucional 87, que taxou o comércio, majorou as alíquotas de comércio eletrônico, tanto que essa área já deu uma forte retração, uma queda muito considerável, por conta da dinâmica, não só na distribuição desse imposto, que você paga agora do estado que você manda, e você paga uma parte desse imposto para o estado de destino do comércio eletrônico. Então já teve uma retração. Eu acredito que em alguns estados, Paraná, Minas, já houveram esses aumentos de alíquotas dos impostos estaduais. São Paulo vai seguir na mesma esteira, na mesma linha, e vai ter essa majoração. Então, contribuinte, todo cuidado e toda atenção é necessário. Ok, doutor Henry, muito obrigada pela sua entrevista. Eu queria deixar aqui o senhor à vontade para fazer as suas considerações finais e falar talvez alguma coisa que é importante e que a gente não destacou aqui. Eu agradeço o convite do Sindipres e deixar o contato aberto. O associado de vocês que tenha dúvidas, qualquer coisa imposto de renda, encaminhem para vocês têm o nosso contato, encaminhem, que dentro do possível a gente vai ajudando as pessoas aí nessa época do ano aí que ninguém gosta. É verdade. Que é da apuração e o pagamento de imposto. Eu agradeço mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Ok, muito obrigada, viu? Bom, a todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.